aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei. Nós cremos, nada impede o teu poder, nada impede o teu poder. Por isso cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh, 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 Que você venha aproveitar a oportunidade de estar nesse lugar para o adorar em espírito e em verdade, porque já chegou o momento em que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se você faz parte dessa equipe de verdadeiros adoradores, abra o seu coração nesse lugar, se entregue na presença dEle, porque Ele quer ouvir, Ele quer escutar, Ele quer receber a sua adoração aqui. Aleluia, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós queremos mais de Ti aqui. em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, cante. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, aí onde você está, cante pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor de ti, Senhor. Flui em nossa vida o teu amor, onde flui o amor. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí onde você estiver nesse momento. Amém. Nada se compara do que estarmos na casa do Senhor. Meus irmãos, nós concluímos domingo passado uma série de lições sobre o fortalecimento da família. E a família, a primeira instituição criada por Deus, lá no Antigo Testamento, no princípio, no Gênesis, e a partir de hoje, e nos próximos 12 domingos, já que são 13 lições, nós estaremos estudando acerca da segunda instituição criada por Deus no Novo Testamento, que é a igreja. Sim, porque quando a gente estuda as cartas paulinas, especialmente as cartas eclesiásticas, como é o caso da primeira carta aos Coríntios, nós estamos estudando doutrina, estamos estudando exatamente sobre a vida da igreja. E é exatamente isso que nós vamos iniciar a partir de hoje, o estudo sobre uma das cartas de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e parte do capítulo 3, os primeiros 9 versículos do capítulo 3. Então a lição número 1 tem como tema divisão e sabedoria de Deus. O texto áureo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. A verdade prática desta lição: divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. A aplicação pessoal, então nós estudamos, o importante é
aplicarmos na nossa vida aquilo que aprendemos, a aplicação pessoal desta lição. O partidarismo e as dissensões na igreja em Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo que nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do Evangelho. Como no culto da família, com a escola dominical, nós estudamos a Bíblia, a revista é apenas um recurso para ajudar na compreensão da palavra de Deus. E se viermos para o culto da família, com a escola dominical, e não lermos a Bíblia, a nossa vinda não foi completa. Então, nós vamos ler alguns versículos. Em função do tempo, não vamos ler todos, exatamente da nossa lição de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se os irmãos puderem se colocar em pé, só aqueles que puderem, por favor, vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 1, alguns versículos, e depois vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Diz assim, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja com vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por Ele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Capítulo 3, diz assim os primeiros versículos: e eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais, e andais como os homens? Porque enquanto um diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora,
o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Todos, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor, nesta hora a tua palavra foi lida e será ministrada. Estaremos, Senhor, falando um pouco sobre o capítulo 1 e parte do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, abrindo, Senhor, uma série de lições sobre este livro tão importante para a nossa vida espiritual e como igreja do Senhor que somos. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, então já temos um dever de casa, que é exatamente fazermos a leitura completa do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas a parte que lemos já é suficiente para nós fazermos um breve comentário sobre o texto. Meus irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade, 13 livros, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Esses livros ficaram conhecidos como cartas ou epístolas paulinas. As cartas de Paulo podem ser classificadas em 3 grupos. A carta pessoal, que foi direcionada a uma pessoa, Filemon. As cartas pastorais, que nós, alguns meses atrás, estudamos aqui, são 3, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e as chamadas cartas eclesiásticas. As cartas eclesiásticas, 9 cartas: Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e 1ª e 2ª Coríntios. Então vejam, quando se fala em cartas eclesiásticas, estamos falando em cartas endereçadas, direcionadas à igreja. Então são cartas doutrinárias. E é exatamente esta é a temática macro da primeira carta aos Coríntios. Uma carta doutrinária direcionada à igreja. A primeira carta aos Coríntios, que é o nosso objeto de estudo aqui durante os próximos domingos, pode ser resumida em 5 eixos temáticos. E esses eixos, eles estão destacados na capa da revista. Então, se você observar aí na sua revista, nós temos aqui 5 palavras que são, na verdade, os 5 eixos temáticos tratados na primeira carta de Paulo aos Coríntios: divisão, sexualidade, alimento, culto e ressurreição. Então, hoje nós estaremos falando um pouco sobre as dissensões, as divisões que surgiram lá na igreja de Corinto, e falando um pouquinho também sobre unidade. E a partir do capítulo 5 até o 7,
o tema será a sexualidade. Do capítulo 8 ao 10, alimento sacrificado aos ídolos. Do capítulo 11 até o 14, será tratado sobre culto, a ordem no culto, e os dois últimos capítulos, 15 e 16, irá falar sobre a ressurreição, a esperança da ressurreição, entrando na escatologia acerca também do arrebatamento da igreja. Então, este é o resumo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas, meus irmãos, a cidade de Corinto, no tempo de Paulo porque ela ainda existe, mas no tempo de Paulo, lá no primeiro século, era uma das principais cidades gregas. Era uma cidade comercial, marítima, portuária, uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que abrigava muitos estrangeiros. Então era uma cidade que tinha muitas oportunidades de trabalho, oportunidades para que as pessoas pudessem ter uma condição melhor de vida. E a cidade de Corinto, ela teve um papel muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Paulo esteve lá em Corinto durante a sua segunda viagem missionária e lá ele fundou a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja muito fervorosa, muito abençoada em vários aspectos. Tanto que Paulo declara, acompanhem na Bíblia, Paulo declara no verso 7 do capítulo 1 que não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Não faltava nenhum dom. Então era uma igreja que tinha um fervor espiritual bastante intenso, era uma igreja muito abençoada por Deus. Mas como a igreja, estamos falando de igreja organização, não como organismo vivo, né? Mas falando agora como organização, como a igreja, ela é formada por homens, então a igreja, ela não tem somente um comportamento totalmente espiritual. A igreja, ela também apresenta problemas. Toda igreja tem problemas, meus irmãos, não tem jeito. Se você quiser conhecer melhor a igreja onde você se congrega, então passe a se envolver mais na vida da igreja. E aí você vai ver que toda igreja, toda tem problemas. E a igreja de Corinto não era diferente. Então a igreja de Corinto tinha alguns problemas, e um deles, para a gente ficar restrito à lição de hoje, era exatamente a divisão da igreja. Ou seja, na igreja de Corinto se formaram 4 grupos, vamos chamar assim, 4 facções religiosas, meus irmãos, que passaram a defender exatamente os líderes que eles se identificaram. E nós encontramos isso no verso 12. Verso 12 do capítulo 1. Paulo, ele escreve o seguinte: agora digo isso a cada um de vós que diz. Primeiro grupo dizia assim: eu sou de Paulo. O segundo grupo: eu sou de Apolo. Terceiro grupo: eu sou de Pedro ou de Cefas.
E tinha um quarto grupo que era, na verdade, o mais vulnerável, espiritualmente falando, aquele que dizia: eu sou de Cristo. Esse era o pior grupo, o que dizia: eu sou de Cristo. Mas por quê, pastor Daniel? Não estava correto, eu sou de Cristo? Não, porque na verdade esse grupo que dizia assim: eu sou de Cristo, primeiro, quem é de Cristo não provoca divisão. Então era um grupo que provocava divisão. Era o grupo mais vulnerável espiritualmente. Por quê? Era um grupo orgulhoso. Era um grupo que se julgava mais espiritual do que os demais irmãos. Olha, se vocês são de Paulo, se vocês são de Pedro, se vocês são de Apolo, eu quero dizer que nós somos de Cristo. Nós somos mais espirituais do que vocês. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que aquele que é espiritual, cuide para que não caia. E além disso, este grupo que dizia: eu sou de Cristo, era um grupo que tinha o espírito de rebelião. Porque os outros grupos, pelo menos, eles diziam: olha, nós temos um líder como referência. O nosso líder é Paulo. O nosso líder é Apolo. O nosso líder é Pedro. Mas este grupo aqui diz o seguinte: nós não estamos debaixo da liderança de nenhum homem. É um pensamento antibíblico, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar e obedecer aos nossos líderes, aos nossos guias, aos nossos pastores, porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, Deus, ele não opera onde não existe ordem. Então este grupo aqui era o mais vulnerável espiritualmente. E aí, meus irmãos, ao tomar conhecimento do problema da divisão da igreja de Corinto, eu acho isto algo maravilhoso. Paulo era um homem de uma maturidade indescritível. Era um homem que tinha o Espírito de Deus na sua vida e por isso era um homem extremamente sábio. Quando ele soube do problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, a questão do partidarismo, da divisão, Paulo, ele vai tratar o assunto com muito equilíbrio. Ele, na verdade, toma algumas atitudes que servem de inspiração para a nossa vida. Meus irmãos, é bom entendermos isso. Não adianta estudarmos a carta aos Coríntios ou qualquer outro livro da Bíblia se não aplicarmos na nossa vida. Porque senão o que é que vai acontecer? A nossa cabeça vai ficar imensa, só de conhecimento, mas o coração vai ser pequeno, a nossa alma vai ficar pequena. Então o importante é nós aprendermos para colocarmos em prática. E a Epístola aos Coríntios tem muito a nos ensinar. E eu quero direcionar, já caminhando para o final, esta breve ministração, as atitudes que Paulo tomou quando ele soube do problema da divisão na igreja de Corinto, e que nós também devemos agir quando tivermos que aconselhar ou orientar alguém. Veja, primeiro, Paulo, ele valoriza mais as virtudes da igreja de Corinto do que os seus problemas. Eu acho isso interessante, porque Paulo, ele não começa disciplinando. Paulo não começa falando da divisão.
Paulo ele começa elogiando a igreja de Corinto. Talvez se fosse o pastor Daniel, cabeça quente, na hora, é assim, começasse a exatamente disciplinar, porque vocês estão dividindo a igreja. Mas estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que foi tratado por Deus, um homem equilibrado, e ele então começa exatamente valorizando as virtudes da igreja de Corinto. E ao valorizar as virtudes da igreja, Paulo era grato a Deus pela vida dos irmãos de Corinto. Olha o verso 4 do capítulo 1. Ele diz assim: eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Paulo tivesse começado a sua carta falando logo na divisão da igreja, ele talvez nem terminasse a sua carta, porque haveria uma grande resistência por parte das pessoas. Muita gente não iria aceitar mais o que Paulo estava escrevendo. Mas Paulo primeiro ele elogiou, ele valorizou as virtudes dos irmãos de Corinto, para depois entrar no ponto que ele realmente queria entrar na questão da divisão, para poder levar para aquilo que era mais importante, a unidade. Então, meus irmãos, primeira lição para a gente: sempre que precisarmos aconselhar ou orientar alguém, Deus sempre vai colocar alguém diante de nós para nós aconselharmos e orientarmos. Devemos sempre, é recomendável, primeiro, olharmos as virtudes da pessoa, valorizarmos as virtudes da pessoa, porque aquilo ali vai gerando um quebrantamento, ela vai abrindo o seu coração para depois receber o nosso aconselhamento. Paulo também, ele motiva a igreja de Corinto para sempre dar bom testemunho. Vejam que Paulo ainda não entrou na questão da divisão. Primeiro ele valorizou as virtudes, depois ele vai motivar a igreja para o bom testemunho. Verso 6, capítulo 1: assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Paulo era um líder motivador. Meus irmãos, quem é motivador não trabalha para jogar as pessoas para baixo. Quem é motivador trabalha para abrir caminhos para as pessoas, trabalha para levantar as pessoas. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele primeiro vai levantar a autoestima dos irmãos de Corinto. Ele vai motivar a igreja de Corinto, dizendo: olha, o bom testemunho de vocês. Lembrando da necessidade do bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele não foca no problema da divisão. Acho interessante isso. Meus irmãos, problemas todos têm, mas é muito complicado quando nós começamos a centrar a nossa atenção nos nossos problemas. Isso vai provocar o quê? Dispersão. E Paulo, ele não focou no problema da divisão. Paulo, ele aponta para a graça divina que nos torna colaboradores de Deus. Olha só como a sabedoria de Deus estava na vida de Paulo. Ele não vai se aprofundar na questão da divisão, ele vai dar uma ênfase maior e mais importante na unidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque uma casa dividida, como disse Jesus, ela não subsiste, não tem como ficar de pé. Mas uma casa unida, uma casa coesa, é aquela casa que está debaixo da bênção de Deus. E aí, no capítulo 3, do verso 5 ao 9, que nós lemos, a sabedoria de Deus fez a mensagem de Paulo exatamente dar ênfase na unidade e não na divisão. Ele fala da divisão, mas aí ele, usado pelo Espírito de Deus, ele mostra o seguinte, que a sabedoria divina faz com que as coisas que são loucas para o mundo possam confundir as coisas que são sábias. Ou seja, Paulo ele já estava na verdade mostrando o seguinte: é loucura você imaginar que eu, que era perseguidor da igreja, que era alguém que não temia exatamente o Deus vivo, eu, Apolo, e seja lá quem for, outro líder qualquer, pudesse hoje ser um pregador da palavra de Deus. É por isso que quando ele chega no capítulo 3, ele diz o seguinte, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos do Deus Altíssimo. Um planta, outro colhe, mas o que dá o crescimento é o Senhor. Vejam bem, meus irmãos, plantar e colher, qualquer um pode fazer. É trabalho do homem, plantar e colher, mas crescimento é milagre. E só quem pode dar crescimento é o Senhor. Ou seja, Paulo, a partir daquele problema da divisão, ele com muita sabedoria, primeiro valorizando, elogiando a igreja, tocando no problema, ele vai mostrar o caminho que a igreja de Corinto e qualquer igreja que teme ao Senhor deve seguir, o caminho da unidade. E na unidade cada um coopera de uma forma, mas quem faz a maior parte é o Senhor. Eu e você somos importantes na obra de Deus, meus irmãos, mas nenhum de nós é imprescindível. Se nós deixarmos de fazer a obra, Deus vai levantar outras pessoas que vão fazer melhor do que nós. Mas uma coisa é certa, o crescimento, o milagre, a prosperidade da obra sempre será algo de Deus, e Ele não vai dividir isso com ninguém, porque é milagre, e milagre é com o Senhor. Então esta é a lição de hoje, meus irmãos. Vamos aprender muitas coisas preciosas ao longo da carta de Paulo aos Coríntios. Mas hoje, o que é que eu e você precisamos levar para casa? Precisamos levar isso, que devemos olhar as virtudes das pessoas, valorizar as pessoas naquilo que elas têm de melhor, e sim, tratarmos os problemas, mas sempre trabalharmos pela unidade na obra do Senhor, porque Deus opera e abençoa onde existe unidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Bem-aventurado que está, firmado em verdade.
nossos pioneiros, Gunarvino. Louvamos a Deus, oramos por nossa nação, pelos enfermos e honramos os profissionais da saúde. Nossa homenagem e agradecimento também aos compositores e cantores que trouxeram as mais belas canções para que estes 109 anos da Assembleia de Deus fosse inesquecível. Agora é rumo aos 110 anos, permanecendo com o cumprimento do que Deus nos ordenou, levar o Evangelho de Cristo a todos, servindo ao nosso próximo com amor, seja com as visitas aos idosos ou com ações de solidariedade. Não paramos, continuamos em um novo ritmo, com mais cuidados, sempre obedecendo e em unidade. As crianças têm programação garantida para julho. O Congresso Brasileiro de Crianças deu a partida para a Escola Bíblica de Férias com o tema Geração de Fé. Neste novo momento em que vivemos, ainda não é possível ter aglomerações, mas não deixaremos as crianças sem a nossa tradicional EBF. Por isso, de 9 às 10 da manhã, de 30 de junho a 4 de julho, a Boas Novas irá transmitir ao vivo mídias sociais a Escola Bíblica de Férias com tudo que tem direito. Juntos, nós vamos palmilhar uma das cartas mais lindas da Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler e estudar a carta toda. Nossos cultos retornaram com 4 celebrações por domingo, em 2 momentos, com número de público reduzido e obedecendo os protocolos de segurança. Neste domingo, iniciamos o estudo do trimestre com a nova revista que trará o tema Coríntios. O culto da família com a escola dominical segue presencial e online para que toda a sua família possa acompanhar sem perder nenhuma lição. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha onde nós estamos. Isso aqui tudo, bênção do nosso Deus. Foi o que o nosso Deus permitiu, mandou a provisão para você, e é por isso que nós estamos hoje aqui glorificando e agradecendo tudo isso que Ele tem feito por nós. Nós estamos na casa do irmão Aristeu, da irmã Elza, e para quem viu os registros iniciais, lá em dezembro, novembro, naquele período de muitas chuvas aqui no nosso Pará, vocês lembram bem, olha só como nós já estamos. Olha aqui, Daniel, isso aqui nós temos quartos prontos, banheiros, parte de escada, já vamos passar para a fase de acabamento. Essa semana que vem já vamos cobrir, fazer o telhado, reboco já está mais de 50% pronto. Vocês podem visualizar que está bastante adiantada, toda a parte estrutural já está concluída e agora entramos numa nova fase da obra, a fase de acabamento, onde mais uma vez estamos precisando da ajuda de vocês. Como vocês podem ver, vamos precisar de janelas, de tomadas, interruptores, da parte elétrica, de revestimento, cerâmica, a parte de louça dos banheiros, toda essa parte de acabamento da obra. Contamos com a ajuda de vocês, que o nosso e bondoso Deus possa abençoá-los a abençoar esta obra. Esta obra que nasceu no coração de Deus, no coração para esses nossos amados irmãos, obreiros, servos valorosos da nossa igreja, que estão aqui precisando da nossa ajuda. Irmãos, contribuam, porque Deus vai ajudar vocês. Nada vai faltar na casa de vocês, na sua parentela, porque nós cremos no agir do nosso Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao nosso Deus bem forte pelo que nós estamos vendo. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós acabamos de ver um pouco do que está acontecendo na casa do Aristeu e da Elza. Todos nós conhecemos o Aristeu e a Elza. São irmãos queridos aqui da nossa igreja.
em Belém. E nós iniciamos essa casa antes do período de pandemia. Ela já estaria inaugurada hoje, mas devido a todo esse problema, nós paramos, esperamos passar o lockdown. Mas estivemos lá essa semana e eu confesso que fiquei impressionado. Já está quase pronto, já está entrando agora essa semana a parte dos telhados, acabamento. E anote na sua agenda, se nada mudar, dia 22 de agosto, vai ser um sábado às 10 horas da manhã, nós vamos lá na Terra Firme, na casa do Aristeu, da Elza, fazer uma festa muito bonita e doar aquilo que será a 131ª casa que a igreja de Belém doa em 2 anos e meio. Você pode dar um glória a Deus bem forte nessa manhã, pelo que nós estamos vendo. 131 residências, e nós aqui no Templo Central temos um papel muito importante nisso. Nós temos agora 2 casas que estão, uma sendo totalmente demolida, reconstruída, e uma sendo reformada, que nós nem anunciamos. Nós estamos ajudando, e quando concluir, nós vamos só mostrar um pequeno vídeo, mas foi um ato de generosidade. A família de um dos colaboradores aqui do Templo Central, um querido servo dessa casa, que faleceu agora durante a pandemia, não pela Covid-19, por uma outra enfermidade, mas nós sentimos no coração de ajudar essa família. Vamos concluir agora em agosto a casa do Aristeu e da Elza, e permitindo Deus, até o fim do ano, Deus vai suprir as necessidades para que a gente abrace mais uma família aqui do Templo Central. E nesse ano de tanta dificuldade, nós vamos ajudar com duas casas que serão doadas. Fora isso, nossa missão de solidariedade, ela não parou em nenhum desses momentos. Nós falamos aqui na semana passada do grande ato que nós fizemos, e pelo menos na história do Templo Central, eu parei um pouco para pesquisar, nós nunca tivemos tanta generosidade num período de tanta dificuldade. Semana passada, sozinha, nós aqui do Templo Central doamos mais de 1.200 cestas básicas para famílias carentes. 1.200 famílias foram atendidas, e essa semana nós continuamos as arrecadações e estaremos nessa comunidade carente que você está vendo aqui na tela. Eu não vou dizer o nome para não criar expectativa, mas quarta-feira, quem quiser ir conosco, tá bom? Toda quarta-feira é dia da missão de solidariedade, às 14 horas, nós nos reunimos aqui no Templo Central, no estacionamento, dividimos as equipes e nós vamos atender esse bairro, e é uma experiência impressionante, gente. Quem não foi, quem não teve ainda esse privilégio, esteja aqui. É muito bom a gente poder expressar um pouco do amor de Deus. Escute, nessa época que nós estamos vivendo, muita gente está sendo questionada sobre a soberania de Deus e sobre o porquê de tudo isso. Eu, como pastor, nunca fui, até por veículos de mídia, por que Deus, se é um Deus bom, permite que nós tenhamos pandemia, tenhamos morte, tenhamos os sonhos de muita gente que investiu tudo, é ou não é verdade? Na empresa, no trabalho, a gente vinha numa ascendência meteórica em todos os aspectos, economia, empresa, igreja, até o mês de março. E aí, quando foi a 3ª semana de março, o sonho de muita gente literalmente desmoronou. De uma hora para outra, sem saber de onde veio, os sonhos, expectativas, a esperança das pessoas ruiu. E hoje à noite, se Deus permitir, eu quero ministrar sobre o último capítulo de Lucas, sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando a esperança deles havia morrido, quando o Salvador, o Messias, eles deram a vida, largaram tudo e agora chegaram em Jerusalém pensando que encontrariam um trono para Jesus, mas encontraram uma cruz. O que fazer nesse dia? Muita gente está assim hoje, e eu não tenho problema nenhum de dizer que nós não temos resposta para tudo. Nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos que Deus, ele vai conectando a história, e quando tudo isso terminar, nós vamos saber o porquê de tudo isso. Agora escute, o que coloca uma interrogação na cabeça das pessoas não é o fato de nós não entendermos o que está acontecendo, mas uma interrogação positiva é quando eles olham para a igreja, e mesmo nesses momentos de dificuldade, a igreja continua manifestando o amor de Deus. Quando eles duvidam de Deus, quando eles não entendem Deus, eles olham para a igreja e dizem assim: eu não consigo entender esse povo, eu fui tão questionado, eu não consigo entender vocês. Estão aí, expondo a saúde, indo ajudar o necessitado, podendo pegar o vírus, construindo casa no meio da crise.
Por que a igreja não para? Poderíamos fazer isso. Vamos só transmitir culto online, servir aos nossos aqui da fé. Não vamos arrecadar cesta básica, não vamos construir casa. Custa muito dinheiro fazer tudo isso. Mas nós entendemos que nós nunca tivemos um momento tão propenso para dizer que Deus está no controle da história, de que Ele governa todas as coisas. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento que nós estamos vivendo. Então, parabéns, Igreja em Belém. Parabéns, Tempo Central. Eu estou orgulhoso de fazer parte dessa família, orgulhoso de poder servir cada um de vocês por tudo que Deus tem feito. Se nada mudar também, terça-feira começaremos nossa EBF, nossa Escola Bíblica de Férias. Vocês viram ontem aqui nosso congresso, a nossa equipe distribuiu todos os kits da EBF, mas terça-feira, né, pastor, tem mais? Terça-feira, passe aqui no Tempo Central, tá bom? E pegue o seu kit da EBF. Nós vamos começar ao vivo pela Boas Novas, 9 da manhã. Junte toda a sua família, 9 horas da manhã. Vamos ter um momento da EBF que vai acontecer pela Boas Novas, mas todo mês de julho vai ter EBF de manhã, de tarde, de noite, no Facebook da Missão, no Facebook de Todos os Tempos. Os cultos que vamos fazer aqui vão ficar gravados. Enfim, vai ser uma semana muito especial e um momento de muita celebração. Tome na sua mão esse envelope que está aí na sua frente. Rapidamente, eu quero fazer uma oração. Nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas nessa manhã. Hoje à noite, às 17h30, nós temos a primeira celebração, tá bom? Venham, quem puder vir na primeira, eu quero pedir um favor, venham na primeira, para a gente desafogar a segunda, que sempre lota muito a segunda celebração, mas o importante é você vir. Na primeira ou na segunda, esteja conosco, teremos 2 cultos, tá bom? Só o culto das 19 horas vai ser transmitido pela Boas Novas, nós não estamos mais transmitindo os 2 cultos, porque senão o povo vai querer ficar em casa, não vai querer vir para a igreja. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Hoje no primeiro culto, eu falei um pouco sobre uma oferta nossa que impacta a eternidade. Eu li uma história interessante de um homem que teve um sonho. O sonho dele foi o seguinte, o sonho dele foi que Deus pegou o dízimo dele, multiplicou por 10, e agora o dízimo dele multiplicado por 10 era o salário dele todos os meses. E ele percebeu que logo ele não teve mais dinheiro para pagar o carro, não teve mais dinheiro para pagar a prestação da casa, foi perdendo tudo que ele tinha, porque o dízimo dele multiplicado por 10 não cobria mais as suas despesas. Eu pergunto, se Deus hoje olhasse para aquilo que nós colocamos, e tem gente que tem problema quando a gente fala sobre a provisão material. Deixa eu fazer uma pergunta para você, faz ou não faz parte da sua vida a provisão material? Impacta ou não impacta você quando você tem ou deixa de ter alguma coisa? Deus é tão poderoso, Ele cuida daquilo que é mais difícil. Ele cuida da salvação da nossa alma, Ele cuida das nossas emoções, Ele supre nossas necessidades. Nós acreditamos nisso, que toda a nossa vida nós colocamos no altar e Deus abençoa. Mas se o nosso Pai olhasse para aquilo que nós devolvemos a Ele, porque eu não estou dando para Deus, eu estou devolvendo aquilo que já é dele. A vida é dele, o oxigênio é dele, o seu coração que bate de manhã, de tarde, de noite, sem você dar ordem, foi ele que precetou, criou e sustenta você todos os dias. Então eu quero convidar só a uma pequena avaliação, porque eu acredito que nessa época de deserto Deus tem provisão para todos nós. Tome na sua mão sua oferta de gratidão a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Você vai sair do seu lugar com muita alegria, depositar aqui nesse altar. Aí na sua tela estão os nossos direcionamentos bancários. Durante todo o dia nós estaremos aqui no drive-thru humanitário também. Você pode trazer suas cestas básicas, receber oração, trazer as suas contribuições. Tome na sua mão sua semente de gratidão a Deus. Eu vou ofertar pela tecnologia hoje, pela aproximação. Olha só, até pela aproximação hoje a gente consegue ofertar na casa de Deus. Pai, queremos te agradecer nessa manhã. É um privilégio poder compartilhar sobre isso com teu povo. Assim como nós entendemos que é um privilégio poder devolver para ti aquilo que já é teu. Poder ter a alegria e a satisfação de expressar toda a gratidão, toda a alegria que nós temos no nosso coração.
de saber que tu nos inclui no teu projeto através dessa semente. De forma alguma entendemos isso como subtração, como perda, mas entendemos isso como o maior privilégio que nós temos, de nos incluir em algo maior do que nós mesmos. Teu plano de redenção para essa terra e para esse mundo. Zela pela aplicação desse recurso, multiplica a sementeira do semeador, que a tua igreja chegue através da obra missionária, da TV, da rádio, dos templos, de todas as maneiras que tu já projetaste na eternidade, e nos deixa participar disso. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém. Rompa do seu lugar, deposite sua oferta pelo altar do templo. Jesus se vem, dos céus em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó, que esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Deixa eu ver você. Nossa esperança, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aqui na tela, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, veamos da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Hoje à noite, às 17h30 e às 19 horas, estaremos aqui juntos para celebrar a Deus. Mas eu não poderia terminar nossa segunda celebração da manhã sem perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo. Você quer se reconciliar com o Senhor. Todo domingo aqui nós temos pelo menos uma pessoa, claro que temos mais. Hoje de manhã tivemos. Eu quero perguntar para você hoje à noite, que chegou, está aqui presencialmente, online, você pode colocar agora no Facebook aí, nós vamos fazer registro disso. Mas eu quero saber se aqui tem alguém hoje que está distante, afastado dos caminhos do Senhor. Nós queremos celebrar com você esse novo nascimento. Nós vamos estudar durante as próximas 12 semanas, lições práticas, diretas do Senhor, sobre nossa vida, sobre o dia a dia da igreja. Mas tudo isso que nós vamos acompanhar aqui, só é possível através do agir
do Espírito Santo no nosso coração. Existem batalhas que nós enfrentamos e as pessoas não entendem por que eu não tenho força para vencer, ou por que alguém que serve a Deus é diferente. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e até às vezes com o Espírito Santo é difícil, porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, mas ele hoje está aí na porta do seu coração. Isso que você está sentindo não é uma emoção, não é convencimento humano, é o Espírito Santo dizendo: deixa eu te ajudar nessa dificuldade que você está passando, deixa eu auxiliar você, deixa eu fortalecer você ao longo desse processo que você atravessa. E você chegou aqui nessa manhã. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, se reconciliar com o Senhor? Se você estiver aqui nessa manhã, rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero celebrar, quero orar juntamente com você. Esse ato não é um ato de vergonha, é o ato de maior coragem que nós temos, é o ato de reconhecimento de que Jesus tem legalidade de entrar na nossa vida, mudar a nossa história. Levante suas duas mãos para os céus. Seja adorado, Senhor, seja adorado nessa manhã. Enche nossa vida, nosso coração, abençoa, guarda, protege o teu povo, nos dê um dia de extrema comunhão e bênção juntamente com a nossa família, que possamos sentir a tua presença sentando à mesa, compartilhando da refeição ao longo da tarde. Esse é o dia do Senhor, o dia do descanso, e não é apenas o domingo de manhã e o domingo à noite que consagramos a ti, mas a nossa vida nesse dia é um ato de adoração. A adoração não começou quando nós chegamos no templo, porque a adoração nunca termina, por isso nunca tem fim. A nossa vida a ti nesse dia é um ato de adoração. Fala conosco, nos deixa sentir o teu abraço, o teu toque, que logo mais à noite possamos estar de volta nesse lugar com o coração aberto, a alma sensível para ouvirmos a tua voz. Salva muita gente, é o que nós queremos te pedir e te agradecer no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, com a tua família, com essa igreja, com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê diz: diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vá na paz, na fé, a vitória é sua pelo sangue de Jesus.